Fala pessoal, tudo beleza? Para o vídeo de hoje nós vamos falar sobre função exponencial. Só que antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar as atualizações semanalmente que eu faço no meu canal. Tá bom? Se você, durante o vídeo, tiver alguma dúvida sobre da onde apareceu alguma coisa ou algum valor, deixa aí nos comentários que o professor responde com o maior prazer. E se você, durante o vídeo, já for gostando da aula, deixa aquele like para dar uma moral para o professor Valtinho aqui. Tá bom? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre função exponencial. Tá? O que é uma função exponencial? Então vamos relembrar alguns conceitos. Função é a dependência de uma grandeza em relação à outra. Então quando você tem duas grandezas e uma depende da outra, nós temos uma função. Tá? E o que vai ser uma função exponencial? Exponencial vem de expoente. Então, ou seja, uma função exponencial significa uma função na qual a variável está no expoente. Tá bom? Então, toda vez que você tiver uma função e a variável estiver no expoente, nós temos uma função exponencial. Tá bom? Então, aqui, ó. Função exponencial, a variável, ó. Tá? A variável, ela está no expoente. Então, nós temos uma função exponencial. Tá bom? Então, quando que a gente tem uma função exponencial? Quando a gente tem uma função e a variável está no expoente. Só que existe uma condição que a gente deve tomar cuidado com ela. Qual é? É que para ser função exponencial, o a tem que ser maior que zero. Então essa base aqui, ó, ela não pode ser negativa, tá bom, pessoal? Ela tem que ser maior que zero. Tá bom? Então, se a base for negativa, não é uma função exponencial. Tá? É uma função, mas não é uma função exponencial. Tá bom? E além de ser maior do que zero, ela tem que ser diferente de 1, tá bom? A base ela tem que ser maior que zero, só que tem que ser diferente de 1. Ela não pode ser 1. Por quê, pessoal? Senhor, por que não pode ser 1? Porque, ó, pensem comigo. Se essa base for 1, e 1 elevado a qualquer valor é sempre 1. Concordam? Né? 1 elevado a 0 é 1, 1 elevado a 1 é 1, 1 elevado a 2 é 1, ou seja, 1 elevado a qualquer valor é sempre 1. Então aí a gente não vai ter uma função exponencial, a gente vai ter uma função constante. Tá bom? Então, lembrem-se, função exponencial é quando a variável está no expoente, e essa base é positiva e diferente de 1. Tá bom? Essa é a condição para que a gente tenha uma função exponencial. Mais uma vez, variável no expoente e a base positiva e diferente de 1. Tá bom? Daí, se é uma função, tá? Nós temos um gráfico que representa essa função. E vou mostrar agora para vocês, qual é a relação que existe entre a função exponencial e o seu gráfico. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal, se a base, né? A é a base. Certo? Então se a base
ela for maior que 1, a gente vai ter uma função crescente. Tá legal? Então, se essa base aqui, pessoal, se essa base ela for maior que 1, nós temos uma função crescente. E o que isso nos gera? O que isso nos dá? Ela nos dá uma função com essa cara aqui, ó. Ela nos dá um gráfico que a gente fala assim, que é um gráfico que cresce a taxa crescente. É um gráfico que cresce, certo? Tá crescendo aqui, ó. Ele cresce a taxa crescente. O que quer dizer isso? Que cresce cada vez mais. Conforme a variável vai aumentando, esqueci de colocar o x aqui, pessoal. Então, conforme a variável vai aumentando, conforme o x vai aumentando, então, por exemplo, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, o que acontece com o gráfico nessa situação? Ele cresce de maneira crescente. Ele cresce a maneira crescente, ou seja, ele cresce cada vez mais rápido. Como assim, senhor? Cresce cada vez mais rápido. Vou fazer uma comparação para vocês. Quando a gente pega vamos pegar uma sequência. A gente pega uma sequência assim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Nessa sequência, a gente está aumentando de 2 em 2. Então, ou seja, está aumentando de maneira constante, porque o aumento é sempre de 2 em 2. Né? Vejam bem, reparem. O que eu falei? 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Então, o crescimento, nesse caso, é crescimento constante, porque é sempre 2. Agora, vamos pensar aqui comigo. Pega o número 1, dobra o número 1, nós teremos o 2. Dobra o número 2, nós teremos o 4. Dobra o número 4, nós teremos o 8. Dobra o 8, nós teremos 16. Dobra o 16, nós teremos 32. Dobra o 32, nós teremos 64. Então percebam que o crescimento acontece cada vez mais. O crescimento é cada vez maior. Então do 1 para o 2, aumentou 1 só. Aí depois do 2 para o 4, aumentou 2. Do 4 para o 8, aumentou 4. Do 8 para o 16, aumentou 8. Do 16 para o 32, aumentou 16. Do 32 para o 64, aumentou 32. Então, ou seja, é um aumento cada vez maior. Tá? Então, isso quer dizer crescimento exponencial. Tá bom? O crescimento é cada vez maior. Então, por isso que o gráfico fica essa curva crescente. Fica essa curva para cima, crescendo cada vez mais. Tá bom? São exemplos dessa função exponencial, né? Então aqui, ó, alguns exemplos, ó. F de x igual a 2x, né? F de x igual a 5 elevado a x, né? F de x igual a 10 vezes 3 elevado a x. Tá bom? Como que a gente sabe? Por que a gente sabe que isso é crescente? Porque, ó, olha a base. Olha a base do expoente. A base do expoente, ela é maior que 1. Então, se ela é maior que 1, significa que a função ela é crescente. Tá bom? Beleza? E para ser decrescente, pessoal, para ser decrescente, tá?
essa base, ela tem que estar entre 0 e 1. Então a base tem que ser entre 0 e 1. A base tem que ser uma fração, tá? Em que o numerador é menor que o denominador. Tá bom? Porque isso tem que ficar bem claro para vocês também, tá, pessoal? Né? A base entre 0 e 1, tá? O numerador, ele é menor que o denominador. Tá bom? Porque se for o contrário, a gente vai ter um número maior que 1, né? Por exemplo, ó, então aqui, ó, se a gente tem aqui, ó, 1/3, 1 sobre 3, eu sei que está nesse intervalo. Porque 1 dividido por 3 vai dar 0, alguma coisa. Agora, se eu tivesse isso aqui, ó, 4/3, ó, o numerador é maior que o denominador. Então, quando isso acontece, a base é maior que 1. Tá bom? Então, que isso fique bem claro para vocês, tá bom, pessoal? Quando a gente fala entre 0 e 1, tem que ser uma fração desse tipo. O numerador é menor que o denominador. Tá bom? Bom, então, se a base, né? Se a base ela estiver entre 0 e 1, se a base estiver entre 0 e 1, nós temos uma função exponencial decrescente. Tá? E o que significa uma função exponencial decrescente? Significa uma função em que o decrescimento é cada vez mais lento. Então, ou seja, começa diminuindo bastante e depois vai diminuindo cada vez mais. Quer dizer, perdão, começa diminuindo bastante e depois, conforme a variável vai aumentando, a diminuição vai diminuindo. É isso mesmo, a diminuição vai diminuindo. É redundante mesmo, porque no começo começa diminuindo bastante e depois vai diminuindo um pouquinho. Tá bom? Querem um exemplo disso aí, pessoal? Para você ter essa ideia? É só a gente pegar aqui, ó. Vamos fazer ao contrário, né? Vamos, ao invés de dobrar o número, vamos pensar em pegar a metade. Vamos pensar em pegar a metade. Pega a metade do 8. 4. Pega a metade do 4. 2. Pega a metade de 2. 1. Pega a metade de 1. Meio. Pega a metade de meio. 1/4. Pega a metade de 1/4, 1/8. Pega a metade de 1/8, 1/16. Então, o que acontece? Vai diminuindo cada vez menos. Tá? E uma coisa importante, quando a gente tem essa situação, é que a gente vai diminuindo cada vez menos, só que nunca encostamos no zero, né? Vai diminuindo cada vez mais, só que não encosta no zero. Tá bom? Beleza? Então, exemplos de uma função decrescente, né? Então, vamos lá, pegar o exemplo de uma função decrescente. Então, eu pego aqui, ó. F de x igual a, por exemplo, meio elevado a x. É exemplo de uma função exponencial decrescente, né? Aqui também, né? F de x igual a 1/5 elevado a x. E olha uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Ó, que vocês têm que tomar cuidado. Olha só. 3 elevado a menos x. Isso aqui é exemplo de uma função exponencial decrescente, tá bom? Senhor, mas a base, você falou que quando a base é maior que zero, é crescente. Sim, quando a base for maior que zero, é crescente. Só que aqui tem um detalhe, o expoente é negativo. Tá? E o que acontece com o expoente negativo? A gente inverte a base.
Qual que é o inverso do 3? O inverso do 3 é 1/3. Então, 1/3 está entre 0 e 1. Tá bom? Então, cuidado aqui, ó. Atenção, hein? Tá bom? Certo? Quando o expoente é negativo, você tem que lembrar que você tem que inverter a base. Tá bom? Então, se ligue nisso. Pode ser uma pegadinha aí numa prova, num Enem, num concurso que vocês façam. Tá legal? Vou para os exemplos para completar o que eu expliquei aqui agora para vocês. Pessoal, vamos exemplificar, né, o que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos classificar em função crescente ou decrescente. Então, vamos classificar em crescente ou decrescente. Então, quando nós temos aqui, ó, nós temos todas elas são funções exponenciais. Todas elas são funções exponenciais. Por quê? O x está no expoente. Tá bom? X está no expoente. Tá bom? E vamos classificar agora em crescente e decrescente. Então, o que eu tenho que lembrar? Que se o A é maior que 1, o A é a base. Então, se o A é maior que 1, nós temos que a função é crescente. Né? E se a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Tá bom? A gente está falando de função exponencial. Então, se a base for maior que 1, a gente tem uma função crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Então, vamos lá, vamos analisar. Então, aqui, ó, f de x igual a 3 elevado a x. 3 elevado a x. A base, ó, é 3. A base é 3. Então, é maior que 1. Então, aqui, o que nós temos? Aqui nós temos que a função ela é crescente. Tá bom? Isso aqui deixa eu deixar aqui num balãozinho. Que é o que a gente precisa saber, né? Função crescente, a base é maior que 1. E se a base estiver entre 0 e 1, é uma função decrescente. Então aqui a base é maior que 1, então ela é crescente. Agora aqui, ó, olha a base, 1/4. 1/4. 1/4 está entre 0 e 1. Né? Se você dividir 1 por 4, vai dar 0, alguma coisa. Então, ou seja, então está entre 0 e 1. Vamos ser mais específico, 1/4 dá 0,25. Né? Então, se dá 0,25, está entre 0 e 1. Então, nós temos que essa função é decrescente. Ei, senhor, tem um valor na frente, vai influenciar em algo? Não. Porque a definição é o seguinte, quem comanda é a base da variável. É a base da variável. E nesse caso aqui, qual que é a base? A base é 2. Então, se a base é 2, eu olho lá, 2 é maior do que 1. Então, nós temos que essa função aqui, ela é crescente. E agora, a última aqui, que você tem que tomar muito cuidado, pessoal. Porque, olha só, a base é maior que 1. Então, cuidado para não sair escrevendo aqui função crescente. Ela não é uma função crescente, por quê? Porque olha o expoente aqui, pessoal. O expoente é negativo. E o que acontece quando o expoente é negativo? Eu preciso primeiro inverter a base. Então, se o expoente é negativo, eu tenho que inverter. E qual que é o inverso do 2? O inverso do 2 é meio. E meio, 1 dividido por 2 é 0,5. E 0,5 está entre 0 e 1. Então, nós temos uma função decrescente. Tá bom? Então, está aí um exemplo para a gente classificar em crescente ou decrescente. E, para encerrarmos, eu tenho um exemplo aqui, uma situação problema, na qual envolve função exponencial, que nós vamos resolvê-la. Vamos comigo aqui? Então, vamos lá. Uma população N
de bactérias cresce exponencialmente de acordo com a expressão. Então, nós temos a expressão aqui, N igual a 50 vezes 2 elevado a T, sendo T em horas, né? Então, T é em horas. Calcule N para T igual a 5 horas. Então, o que a gente quer? N, a gente quer o valor de N, certo? Para quando T, para quando esse T aqui for 5 horas. Então é isso que nós vamos fazer, né, pessoal? Então esses 5 horas aqui, esse 5, a gente vai colocar no lugar do T, porque o T é em horas, então é uma função exponencial. Então nós vamos colocar aqui no lugar de T. A gente no lugar do T, a gente vai colocar 5. Então nós teremos aqui, nós teremos então N igual a 50 vezes 2, e no lugar do T, nós vamos colocar 5, né? Então, no lugar do T, nós vamos colocar 5. Então, vai ficar 2 elevado a 5. Daí, só calcularmos. Então, nós teremos aqui, ó, N igual a 50 vezes 2 elevado a 5 é 32. Certo? E aí, 50 vezes 32 vai ser igual a 1.600. 1.600 bactérias, né? 1.600 bactérias. Tá bom? Então, vejam como é simples, né, pessoal? A gente tem um tempo, né, após 5 horas, né, e a gente tem uma expressão. Então, no lugar do T, a gente coloca 5, resolve o problema, obtemos 1.600 bactérias. Tá? Agora a B, que eu quero que vocês prestem atenção e tomem bastante cuidado. Porque o T é 30 minutos. Então, ou seja, 30 minutos é meia hora, né, pessoal? Então, o que nós teremos aqui nesse caso? Nós teremos aqui, então, N igual a 50 vezes 2. Eu não vou colocar o 30 no lugar do T. Por que, senhor? Não vai? Porque é 30 minutos e o tempo é em horas. 30 minutos é meia hora. Então, eu vou representar meia hora. Meia hora, como que a gente representa meia hora? Meio, né? Meia hora é meio, né? Então eu vou colocar aqui, ó, meio, né? 30 minutos é meia hora, certo? Tá bom? Então, o que nós teremos aqui? E agora, isso aqui que eu vou fazer, não sofre por antecedência. Vai calculando e aí vamos ver o que acontece, tá bom? Então, N vai ser igual a 50 vezes... Pessoal, aqui que tem que lembrar. Um número elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada desse número. Tá? A raiz quadrada da base. Um número elevado a meio, nós temos o quê? Se a gente for trabalhar com a propriedade da potência, nós temos a raiz quadrada desse número. Então, 2 elevado a meio é a raiz quadrada de 2. Tá? Então, todo número elevado a meio, o resultado é a raiz quadrada desse número. Tá? 2 elevado a meio, raiz quadrada de 2. 3 elevado a meio, raiz quadrada de 3. 5 elevado a meio, raiz quadrada de 5. 4 elevado a meio, raiz quadrada de 4, que é 2. Beleza? Então, continuando. N vai ser igual a 50 vezes a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Tá bom? E, portanto, N vai ser igual a 50 vezes 1,4 vai ser igual a 70
bactérias. E pessoal, vejam, né? Vejam como essa ideia de crescimento exponencial ela é válida aqui. Então, ó, prestem atenção. Então, prestem atenção. Vamos pensar aqui com um professor aqui. Bactérias. Vamos pensar comigo aqui, ó. Então, vejam bem. Pessoal, inicialmente, no começo lá, ó, a gente tem 50 bactérias. Esse é o valor inicial. Tá bom? Senhor, por que é 50? Por que está tampando esse 2 elevado a t, o valor inicial? Porque, ó, pensem comigo, o inicial, o tempo é 0. Então, se a gente colocar o 0 aqui, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 0, qualquer valor elevado a 0 é 1. Tá bom? Então, eu posso desprezar o 1 na multiplicação, né? Então, aqui no caso, 2 elevado a 0 é 1, 50 vezes 1 é 50, tá bom? Então, o valor inicial aqui, ó, de bactérias é 50. Então, tem 50 bactérias. Daí, ó, depois de 30 minutos, tem 70 bactérias. Então, de 50, passou para 70 bactérias. E olha só, depois de 5 horas, pessoal, já tem 1.600 bactérias. Já tem 1.600 bactérias, ou seja, então o crescimento acontece cada vez mais rápido. Tá? Então, através dessa resolução desse problema, a gente percebe isso. Começa com 50, depois de meia hora tem 70, depois de 5 horas tem 1.600, e assim, se a gente for aumentando o valor de T, o número de bactérias vai aumentando cada vez mais. Tá? Então isso significa ser um crescimento exponencial. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que o professor responde com o maior prazer. Tá bom? Se você curtiu o vídeo, se você curtiu a aula, deixa aquele like e compartilha aí com os amigos para dar aquela moral. E se você me acompanhou até agora e ainda não é inscrito, se inscreve no canal para poder receber as atualizações semanalmente que eu faço. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!